Em parceria com o STF, a Comissão de Veneza reuniu neste mês em Ouro Preto a Subcomissão para a América Latina para discutir a justiça em tempos de crise econômica. Qual é o papel do Judiciário para compatibilizar, equilibrar as mudanças com os direitos fundamentais do cidadão? Este é o principal tema de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o desembargador José Antônio Braga, que participou desse evento internacional. Ele é magistrado há 26 anos e já passou por 5 comarcas: Bonfim, Mariana, Barbacena, Sete Lagoas e Belo Horizonte. Chegou a desembargador em 2005 e se aposentou em 2012. Doutor Antônio Braga, obrigado pela presença. Um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. O prazer é sempre renovado cada vez que aqui comparecemos. Obrigado. Bom, nós teremos também os quadros Pensamento Universitário, em que estudantes de Faculdade de Direito, hoje do Centro Universitário Newton Paiva, me ajudarão a entrevistá-lo. E no terceiro bloco, o Pensamento Literário, em que o senhor fará indicações de leitura para os nossos telespectadores. Doutor Antônio Braga, o que vem a ser essa Comissão de Veneza que o senhor participou desse encontro internacional em Ouro Preto? O que nós temos a ver com isso? Qual o papel dela? Isso. A União Europeia precisava de um órgão consultivo para assessorar em assuntos especialmente de ordem constitucional. E criou, então, a sinteticamente denominada Comissão de Veneza, com 18 países participando. E viram que era um número muito reduzido e ficava apenas a Comunidade Europeia. Então eles abriram para a África, para a América do Sul e para a parte da Ásia, e o Brasil foi o participante de número 56. Na verdade, é uma comissão de especialistas que se encontram para troca de ideias, para palestras, para reuniões em que, como estamos na Copa do Mundo, né, está em moda troca de figurinhas, então, fazendo uma comparação, troca-se experiências de cada comunidade com suas raças, seus costumes, seus direitos e suas obrigações. Naqueles problemas que eles são comuns. Sim, sim. Doutor Antônio Braga, o senhor participou desse evento internacional representando a Associação dos Magistrados Mineiros, que foi parceira, organizadora desse evento. Qual que é o alcance e a importância do direito internacional? A importância do direito internacional é para equilibrar as forças, porque nós sabemos que há nações mais poderosas, que há nações menos poderosas, que poderiam ser subjugadas. Então, no momento em que o Estado internacional participa de estudos, de oportunidades para haver uma isonomia, um equilíbrio nas forças econômicas, sociais, nós estamos contribuindo para a paz. Não há risco assim de interferência de uma nação mais civilizada sobre uma outra em desenvolvimento? Sim, não. A gente traz experiências que são melhores, mas também recolhemos experiências que não são de sucesso, como experiência para não se adotar aquele modelo, aquela estratégia. E os países aceitam pacificamente, tranquilamente, essas recomendações da Comissão de Veneza? A regra é sim, mas nós temos que lembrar que há a soberania, principalmente nos parlamentos, em que às vezes as ideias não são bem acolhidas. Mas se ainda que acolhidas parcialmente, nós já temos um bom sucesso. Agora, entrando no tema do seminário, desse encontro internacional, que é a compatibilização, né? O equilíbrio entre as questões, as transformações econômicas, políticas e os direitos do cidadão, um Estado de Direito. Como é que isso pode ser feito? Qual que é o papel do Judiciário? Olha, a Carta de Ouro Preto, ela resume de uma forma bastante sintética que a maior preocupação é que em tempos de crise econômica, para haver a redução das questões orçamentárias entre as nações, a primeira coisa que se faz é cotar ou decotar parcelas para o judiciário. E ao decotar parcelas para o judiciário, nós estamos retirando o acesso à justiça das pessoas. Então, orçamentos menores são menos juízes, são menos ministros, são menos desembargadores que são conhecidos em outras nações como juízes de segundo grau. Tiramos a oportunidade de ter servidores, prédios. Então, este foi um tema bastante central. Em tempos de crise, não se pode cortar aquilo que é essencial para o funcionamento da justiça. O que será feito com essa Carta de Ouro Preto? Para onde ela será encaminhada? Ela é encaminhada para a direção
e redistribuída para todos os participantes. Veja bem que nós tivemos a presença de 38 participantes da África, da América Latina e da Europa. E ao retornarem aos seus países, eles já levam este conteúdo. Agora, na reunião plenária anual, ratifica-se em Veneza tudo aquilo que foi objeto de discussão, tudo aquilo que foi objeto de troca de ideias. Pode-se dizer, então, que o grande desafio do direito internacional seriam as questões econômicas, o desempenho da economia mundial? Sim, porque através da economia no crescente ou no decrescente, vêm as variações que refletem nas comunidades. Outro tema que foi muito focado foi a questão do cuidado com a aposentadoria, de prevenir que todos os estados participantes, estados internacionais, os países, eles cuidem da aposentadoria como uma garantia para uma vida tranquila após o período de trabalho. Uma preocupação com a maternidade, com a infância. Eu até volto a esse assunto, gostaria que depois no próximo bloco, eu vou fazer um intervalo agora, o senhor explicasse para a gente como que o judiciário pode proteger esses mais vulneráveis, as crianças, a maternidade, as mulheres e também aos, no caso aí, os mais idosos, terceira idade. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Mages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@mages.com.br, pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo o papel do judiciário em tempos de crise econômica, que foi o tema da Comissão de Veneza, que reuniu em Ouro Preto neste mês a sua subcomissão para a América Latina, reunindo 40 países. Nosso entrevistado é o desembargador José Antônio Braga, que participou desse evento internacional. Doutor Antônio Braga, eu deixei uma questão para o senhor no bloco anterior a respeito dessa crise econômica, sempre deixa mais vulneráveis aqueles que têm dificuldades de se colocar perante esse direito, o seu direito internacional e o direito do cidadão. Como compatibilizar isso? Como que o judiciário pode proteger os mais vulneráveis? Veja bem, a vulnerabilidade vem com o ancião, com a criança, em muitos países, com a mulher. Então, a forma de compatibilizar não é alargar a proteção jurisdicional, não é o juiz ser tendencioso, mas é fortalecer aqueles direitos e permitir que cada um possa plenamente ter direito individual, usufruir do direito fundamental sem ser molestado. Vamos, por exemplo, na questão da aposentadoria. A carga ociosa que vem em razão da idade, dos acidentes de trabalho, ela é relativamente grande em muitos países. Quando não se previne um acidente de trabalho, nós temos a aposentadoria por invalidez, para não dizer questão da morte, ou mesmo as pensões. Então, se não houver uma destinação de uma verba que recomponha, no mínimo, o rendimento daquele que trabalhou muito e muito, nós estamos ferindo um direito quase que de garantia individual. O mesmo em relação à criança, ao adolescente. Os estados internacionais que não cuidam de ressocializar a criança, de dar para ela uma condição de, estando no cumprimento de uma medida socioeducativa, ele se educar, dele ser letrado, nós estamos formando, na verdade, marginais. Aqui no Brasil, por exemplo, tem uma discussão bastante polêmica, a questão da maioridade penal. O que os países discutem essa questão, o que avaliam se deve reduzir ou não a maioridade penal? Nós temos no quadro universal algumas coisas interessantes. Por exemplo, País de Gales. Com 10 anos, o menino ou a menina já é responsabilizado. Alguns estados americanos também com 10 anos. Em compensação, temos inúmeros países da Europa que a partir de 14, 15 anos. Na Escandinávia, temos o exemplo da Suécia,
que tem uma proteção especial para o jovem de 16 aos 21 anos, que ele tem medidas que nós conhecemos aqui como socioeducativas e que eles são recuperados integralmente. Interessante a gente registrar, por exemplo, estatisticamente, que alguns anos atrás, toda a Suécia tinha apenas 15 jovens internados. Veja bem, isso em relação ao Brasil e outros países americanos. E nesse caso, a Comissão de Veneza fica com qual posição? Entre aquele de 10 anos ou acima de 18 anos? Cada caso é um caso. A média que nós temos conhecimento é de 14 a 15 anos. Nós no Brasil estamos com 12, de 12 aos 18. Alguns poucos países chegam aos 20, 21 anos para a maioridade. A grande maioria, a quase totalidade, é com 18 anos. Raríssimas questões pontuais assim de 16, 17 anos. Eu vou ampliar o nosso debate, convidando aqui os estudantes da Faculdade de Direito do Centro Universitário Newton Paiva para me ajudar a entrevistá-la. A primeira pergunta, por favor. Como se opera a incorporação de um tratado internacional ao ordenamento jurídico brasileiro? Bernardo, a sua pergunta é muito inteligente e muito oportuna. Nós recebemos aquilo que foi deliberado através de uma convenção, de uma reunião, e o Parlamento Nacional, no nosso caso aquele sistema bicameral, Câmara e Senado, votam um texto normativo incorporando ao ordenamento jurídico um tratado. Vou dar um exemplo concreto. A reunião de San José da Costa Rica tratou da prisão do devedor civil. Então, nós acolhemos esta proposta, está incorporada e atualmente no Brasil só é recolhido a prisão por dívida civil aquele que não paga a pensão alimentícia. Os demais devedores não vão mais para a cadeia pública. E eu gostaria de saber, com relação aos conflitos que estão acontecendo na Ucrânia, a Rússia está sendo ameaçada de sofrer sanções internacionais. Comparando o caso com a invasão dos Estados Unidos da América ao Iraque, eu gostaria de saber por que os americanos também não foram ameaçados, vamos dizer assim, a sofrer sanções como a Rússia está sendo agora. O Bernardo, a sanção ela tem um direcionamento que é muito mais econômico e financeiro. Como fazer para penalizar a nação mais rica desse planeta? Nós ainda não temos fórmulas. Nós somos dependentes dele. Então, a Rússia ainda é um país em desenvolvimento. Ele pode sofrer sanções que terão uma forma de coagir, de obrigar a retroceder em algum procedimento. Agora, obrigar os Estados Unidos com questões econômicas, eu acho quase que impossível. Gostaria de saber se existe alguma organização internacional que abrange todos os países. Mateus, a Organização dos Estados Americanos, OEA, é o órgão que cuida da gente para a América Latina. Mas nós temos a Organização das Nações Unidas, a ONU. Ela vai efetivamente reunir todos os representantes através dos embaixadores que têm assento naquele órgão internacional. Então, este é o organismo internacional que está presente através de deliberações. Agradecer então a participação dos estudantes da Faculdade de Direito do Centro Universitário Newton Paiva. Doutor Antônio Braga, sobre uma questão colocada pelo estudante Lucas, o Judiciário será convocado a dirimir conflitos não só individuais, mas também coletivos, como no passado, mas também questões de políticas de Estado, não? Sim, sim. Nós já temos o exemplo brasileiro, vamos ficar bem em casa aqui, que é da judicialização da política. Recentemente, o Congresso Nacional conflitou a respeito da instalação de uma CPI sobre a Petrobras. Não resolveram a questão entre os pares e isso foi bater as portas do Supremo Tribunal Federal. E a ministra Rosa Weber deu a deliberação. Então, nós temos, na verdade, que decidir, juízes de primeira, de segunda instância, dos tribunais superiores,
tem que decidir todas as questões relacionadas não apenas a conflitos individuais e coletivos, mas muito mais essas questões de Estado, e que a gente, infelizmente, se há uma fragilidade em algum dos três poderes, aí o conflito instalado vem para o judiciário a solução. Muito bem. Fazendo novo intervalo, doutor Antônio Braga. E gostaria que no próximo bloco o senhor falasse um pouco mais sobre a questão das transformações políticas sobre os direitos individuais e também a questão aí do Estado de Direito e o equilíbrio entre os três poderes. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Magis. Hoje estamos discutindo o papel do judiciário em tempos de crise econômica mundial. O nosso entrevistado é o desembargador José Antônio Braga, que participou do evento internacional da Comissão de Veneza em Ouro Preto neste mês, cujo tema foi exatamente esse, a justiça em tempos de crise econômica. Doutor Antônio Braga, deixei para o senhor uma questão sobre as transformações políticas, o Estado de Direito e a harmonia entre os três poderes. Como é que isso, o direito internacional, pode entrar em um país ou outro e tentar orientar, recomendar para que o Estado de Direito não seja afetado? A reunião da Comissão de Veneza sempre estabelece uma carta em que reúne tudo aquilo que foi objeto de uma deliberação. Cada vez mais está sólido, está presente a ideia de que a harmonia entre os poderes executivo, legislativo e judiciário tem que existir apesar da independência. Então essa correlação de forças, ela precisa ser real para que a sociedade não pague por um preço elevado da supremacia de um sobre o outro. Se há um descontentamento de um chefe de Estado com a atuação da sua justiça, se ele sufocar através do orçamento o funcionamento, ele cria uma instabilidade. O mesmo o faz em relação ao parlamento. Então, as forças devem ser coordenadas de modo que os recursos sejam priorizados para as questões sociais, não esquecer das questões econômicas, mas, acima de tudo, traçar um equilíbrio para que a paz seja possível entre todas as camadas sociais. E distinguir o que são valores permanentes daqueles valores que são conjunturais e de momento, né? Sim, sim. Nós temos questões que são pontuais, que são passageiras e que não podem afetar a vida das pessoas. Não se pode, por exemplo, proibir que aposentados, que mães, que crianças tenham acesso à saúde, porque a verba terá que ser destinada para uma questão de logística militar. Então, medicamentos, assistência médico-hospitalar tem que ser perene, permanente, equânime e não sujeito a oscilações. Então, às vezes, nas crises, nós vemos sempre essa situação. E é muito comum a gente saber, quando há crise econômica, crise social, os resultados vêm para a saúde, porque as pessoas adoecem. O nível de adoecimento é muito grande. E vem também para o judiciário, porque os conflitos ficam instalados e a capacidade de entendimento fica reduzida. Como é que é a atuação da Comissão de Veneza quando existe, por exemplo, uma forte ruptura política em algum país, até com fundo religioso? Como é que ela atua nesse sentido? Ela assessora a Comissão Europeia, que, por sua vez, vai até a ONU. E, com isso, há um subsídio muito grande para aquele caso específico. E a Comissão Europeia tem conseguido, nos países mais desenvolvidos, essa política da força, esta política
da coação para implemento de medidas, às vezes punitivas no campo econômico, que têm algum resultado. Bloqueios de valores, de transferência. No caso da Rússia agora com a Ucrânia, sim, por exemplo, sim, né? Sim. A Comissão de Veneza, até nessa forma de atuação, ela adotou uma comissão de justiça constitucional. A tendência é exportar a jurisprudência? Como é que funciona isso? Sim. Uma das características é transferir a jurisprudência para as cortes constitucionais, transferir para os estados que fazem parte da comissão. Qual foi a experiência e qual tem sido essa experiência? Essa troca de valores tem sido realmente assim muito eficaz, com um resultado muito bom. Eu vou interromper rapidamente o nosso debate para que o senhor faça a indicação de leitura para os nossos telespectadores no quadro Pensamento Literário, por favor. A minha sugestão é Marta Medeiros, Feliz por Nada. Uma leitura leve, suave, gostosa, aqui, assim como também da mesma Marta Medeiros, Doidas e Santos. Atualmente, a minha leitura do dia a dia é essa. Uma pena que eu já estou concluindo esse livro. É de uma leveza única. Feliz por Nada. Uma boa indicação e bom para quem não leu ainda, que vai ter oportunidade de ler, não é isso? Muito bom. Doutor Antônio Braga, voltando ao nosso tema aqui da participação do Brasil como um país agora dessa comissão que é europeia, que deixou de ser europeia para ser mundial, incluindo também os latino-americanos. Como é que o Brasil pode ajudar, sendo um líder na América Latina, como é que ele pode se posicionar e ajudar em algum conflito nessa região e outras regiões? Olha, nós temos a felicidade de ter como membro permanente a ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha, que é de uma facilitação muito grande para o entendimento, é uma dama, é uma pessoa de um carisma muito grande e com isso ela tem uma liderança. Veja bem que a subcomissão da América Latina, graças a ela, se reuniu em Ouro Preto. Ela trouxe para o seu estado e trouxe para a primeira capital de Minas. Então, a influência e a participação do Brasil é muito grande, é de muito respeito. O presidente da comissão, ele ressaltou esta colaboração, esta participação brasileira na Comissão de Veneza e deu a importância que nós merecemos no plano internacional. Apesar da defesa do apelo à democracia, da Constituição mais democrática, ainda assim, doutor Antônio Braga, as violações dos direitos humanos não são interrompidas no mundo, até mesmo guerras. Como a gente pode caminhar para defender sempre o diálogo e o direito nessas situações? Nós temos que ter a colaboração, a participação, às vezes até forte, dos estados internacionais em situações como estamos vivendo presentemente na Nigéria, em que mais de 200 crianças foram resgatadas por uma seita religiosa. Sequestradas, né? Para não dizer sequestradas, né? E somente mediante uma concessão de libertação de presos e de outras pessoas é que eles pretendem soltar. Olha, isso é uma situação que no ano 2014 já não é mais admissível. O homem já foi à Lua, o homem já fez viagens de toda natureza, já fez avanços extraordinários, mas ainda assim nós temos questões assim que são mais tribais. Então, nesses casos, os organismos internacionais têm que atuar com muita seriedade e, às vezes, se for necessário, até com a força. Da força, né? Bom, ou seja, a construção é permanente. Bom, eu conversei aqui com o desembargador José Antônio Braga e falamos aí sobre o papel do judiciário em tempos de crise econômica mundial. Doutor Antônio Braga, obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade e desejo muito boa sorte aos nossos telespectadores, renovando a recomendação do livro de Marta Medeiros, Feliz por Nada. E se você ainda não leu Doidas e Santos, faça uma oportunidade para isso. Um abraço a todos. Nós que agradecemos aqui. Bom, ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amages.com.br pensamento@amages.com.br
Obrigado e até a próxima.